Deus abençoe a todos. Mais uma semana que está começando. E gostaria de convidar a igreja a entrar na presença do Senhor neste dia especial que a gente tem. Hoje a gente vai ter um piano de fundo para nos ajudar a quietar. O Espírito Santo possa estar sondando o coração de cada um de vocês. E convido a igreja a orar neste momento, cada um no seu íntimo. Amém? Estamos todos aqui para a gente poder ter esse tempo de celebrar o Senhor que é grande, é soberano. O Senhor é o Rei dos Reis, o Rei da nossa vida. A gente está aqui juntos querendo expressar isso. Eu agradeço porque o Senhor trouxe cada irmão nosso aqui em segurança, mesmo com tantos eventos aqui na cidade, com problemas no trânsito. O Senhor trouxe cada um aqui em segurança. E a gente percebe aqui, Senhor, meus irmãos aqui, determinados a buscar a Tua presença. A gente não quer chegar de qualquer jeito, Senhor. Por isso, sonda nosso coração, para que não deixe nenhum pecado, Senhor, nenhum orgulho, vaidade cegar, entupir nossos ouvidos, Senhor. Tem alguma escama que impede de te sentir e de te ver, meu Pai. Entregamos este culto diante do Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar a igreja a poder ter um momento de leitura. Quem quiser abrir nas suas Bíblias, vamos ver lá em Salmo 127. Quem não trouxe a Bíblia, não tem problema, o Fabrício diligentemente pôde já transpor aqui no projetor. Esse foi um salmo que me ministrou muito ao longo dessas últimas semanas na minha vida. E gostaria de ler junto com a igreja. Amém? Se quem puder, eu queria convidar também para ficar de pé, para a gente poder lermos juntos. Vou ler os ímpares e a igreja aos pares. Amém? Always
A dona Mitsuko, na reunião de oração, vocês podem sentar, só compartilhando esse tempo. Ela nos direcionou no início da reunião de oração, e uma coisa que ela compartilhou no coração dela foi esse hino. Ela ministrou para a gente sobre a alma, e no dia seguinte, eu acho que a tia Denise veio perguntar, né, se teria algum hino que a gente gostaria que cantasse. Eu lembrei da senhora e pedi para a tia Denise poder tocar essa. Olha como a senhora é bom, e ela queria muito cantar essa. E que a gente cantou 2 vezes, né? Um dia na reunião de oração e outra vez aqui. Bem, eu gostaria de chamar agora a Bia. E você está com quantos anos, Bia, agora? 23 anos. Eu conheci a Bia, acho que era mais novo que ela, né? Menos de 23 anos, acho que com 19, 17 anos, comecei a frequentar a Liberdade. Lembro ela bem pequena. E no tempo que eu estive na Jocum, em missões, eu não tinha visto ela na faculdade, né? Daí de repente ela está formada. Hoje ela é advogada, né? Já está há quanto tempo já? Olha, daí de repente, no ensino médio, acho que eu tinha visto ela a última vez, está divulgando. Mas uma coisa assim que eu admiro muito nela, logo depois que eu vi, voltei, estava tendo algumas reuniões lá na Liberdade na época, no ano passado, acho. Eu estava esperando para ter uma reunião com os pastores, né? Daí, de repente a Bia chega para participar de um chá de bebê. Daí, o que é esse chá de bebê? A gente não conhecia, o que está grávida ali na igreja, né? Mas não era ninguém da igreja. E em frente à Igreja da Liberdade, está tendo tipo. Como eu posso falar? Está tendo tipo uma casa de acolhimento. E nessa casa tinha um casal de afegãos que estavam refugiados. E esse casal estava. A moça estava gestante, já tinha um mês avançado. E ela promoveu dentro da igreja um chá de bebê para esse casal que não era da igreja. Mas isso não foi um fruto assim, ninguém mandou ela fazer isso. Se mandou foi o Senhor, creio eu. E isso demonstra muito de quem ela é, essa doçura, esse acolhimento, que eu vejo muito nela. A tia Denise também puxou bastante dela. E ao mesmo tempo é uma pessoa muito determinada também. Eu vejo ela como uma pessoa bem diligente desde quando era criança. E vai ser muito privilégio poder te ouvir agora, Bia. Deus te abençoe. Obrigada. Bom dia, igreja. Bom dia. Meu nome é Beatriz, o Yukio me apresentou. E antes de eu começar, eu queria honrar a vida do Yukio. Para quem não sabe, também, antes de ir para Jocum, teve uma célula de jovens que falaram: Bia, você vai dar uma mensagem. E aí eu falei: como assim eu vou dar uma mensagem? Eu tinha 17 anos, sei lá. E aí falaram: não, fala com o Yukio, eu mando uma mensagem para ele vai te ajudar. E eu não sei se o Yukio vai acreditar. Mas ele falou: não, ele me deu o direcionamento. Ele falou: olha, eu aprendi isso com o pastor Key, eu aprendi isso com o pastor Takashi. E faz assim, e enfim. Eu falei, nem lembro direito o que eu falei aquele dia, mas Deus com certeza usou muito a vida do Yukio, é um privilégio estar aqui hoje. Então, eu queria começar com uma oração. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui, obrigada porque a tua bondade realmente nos persegue e nos alcança. Então, fala o nosso coração hoje, que não sejam as minhas palavras, mas que seja fundamentado realmente na tua palavra, Deus. E muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de poder estar aqui com os meus irmãos da Igreja dos Santos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria falar sobre um tema que eu estava pensando há um tempo e eu estava tendo várias conversas com muitas pessoas e isso era recorrente. E eu falei: será que talvez os irmãos da Igreja Distantes vão se identificar comigo? Que é sobre rejeição. Se alguém já se sentiu rejeitado, eu imagino que sim, em algum momento a gente coloca expectativas nas pessoas, talvez não são cumpridas. Talvez você queria ouvir uma palavra de alguém e essa pessoa não falou com você. Talvez você queria um abraço, um amigo, e a pessoa não
te acolheu. Talvez você queria um acolhimento dos seus pais, dos seus filhos, talvez, e você não recebeu isso. E eu ouvi em várias conversas com pessoas diferentes, em contextos diferentes, falando: nossa, eu não me sinto amada, eu não me sinto querida, não... parece que ninguém liga pra mim. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, e como eu também estava vivendo um momento que eu fiquei, poxa, tipo, parece que ninguém me ama, assim, parece uma coisa um pouco carente, mas eu acho que o ser humano tem esse desejo de se sentir amado, de se sentir querido e bem-quisto, né? E aí eu estava refletindo, e na verdade eu vi um vídeo de uma pregação muito interessante que estava falando sobre o Salmo 23. Então eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia em Salmo 23. É um salmo muito famoso, um salmo de Davi, em que Davi estava fugindo, Davi estava num momento difícil da vida dele. E esse é um salmo que é muito famoso porque ele é um salmo que declara que Deus é o pastor, que Deus nos conduz, Deus cuida da gente, né? Então esse é um salmo muito especial, que eu gosto muito. Então eu vou ler aqui, eu estou lendo na versão NVT, mas fiquem à vontade para acompanhar na versão que vocês quiserem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Não sei quem já ouviu esse salmo, mas é um salmo conhecido, é um salmo muito bonito e poderoso. E eu queria focar no versículo 5, quando ele fala: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu já tinha ouvido esse salmo 1 milhão de vezes, mas eu nunca tinha entendido o que era o meu cálice transborda. E foi só pesquisando, ouvindo essa mensagem, depois eu fui pesquisar o significado dessa frase: meu cálice transborda. Não sei se vocês sabem, mas pelo que eu vi, era um sentido de que quando você estava na casa do rei, o rei ele fazia um banquete para os seus convidados. E eles bebiam vinho na época, né? Essa era a bebida que era consumida. E se o rei queria a sua presença, o seu cálice ia estar sempre cheio. Então, se você não era uma pessoa que o rei queria que estivesse lá, ou queria mais ou menos, o seu copo ia estar cheio de vinho, aí você ia beber, e quando acabasse, nenhum servo ia lá colocar mais vinho. E isso era um sinal de que você, assim, tchau, já está na hora de ir embora. É que nem quando você está na casa de alguém, a pessoa já começa a recolher os pratos, aí você sabe que você, né, talvez não está mais tão convidado naquele lugar. E se o rei queria a sua presença, então o seu copo ia ser cheio. Você ia beber o vinho, você ia deixar na mesa e o servo ia vir e colocar mais vinho no seu cálice. E o que significa esse meu cálice transborda, então? Quer dizer que Deus quer a sua presença e que o seu cálice está sempre cheio, porque Deus sempre quer que você esteja com Ele. Você é sempre bem-vindo na mesa de Deus. E isso é muito forte, assim, porque eu nunca tinha pensado. Eu achava que era, sei lá, uma frase, assim, meu cálice transborda, mas não, isso quer dizer que a gente é bem-vindo na mesa do Senhor e que Deus quer a nossa presença. E que a gente é amado, que a gente é querido por Deus. Isso é uma verdade, parece talvez clichê, mas é uma verdade muito profunda, assim, de que Deus quer a gente, Ele quer que a gente busque Ele. E Deus não nos rejeita quando a gente busca Ele. E eu queria abrir numa promessa também do Senhor, que é Jeremias 29. Eu estou pegando alguns trechos que são bem conhecidos, mas para a gente pensar sobre o significado deles, Jeremias 29, 11. E aí a gente vai ler até o versículo 13, se puderem abrir. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro do qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração,
me encontrarão. E muitas pessoas acham que a promessa de Deus nessa passagem é que Deus tem planos de bem, não de mal, e de um futuro próspero. Mas na verdade a promessa está no versículo 13, que é: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Então, se a gente busca o Senhor, Ele não nos rejeita, Ele quer que a gente busque Ele quer que a gente vá atrás dEle. E é uma promessa, Deus fala: se me buscarem de todo o coração, me acharão. Vocês me procurarão e me acharão, se me buscarem de todo o coração, né? Em outra versão da Bíblia. Então, o Senhor não nos rejeita, o Senhor quer que a gente esteja com Ele, e Ele quer a nossa presença, e Ele quer que a gente seja um servo fiel para Ele. Então, não sei se você está passando por algo assim, ou se você já passou por um sentimento de que você não era amado, de que as pessoas não te queriam, e talvez seja verdade, mas eu quero colocar uma verdade no coração, no nosso coração, de todos nós, né? De que o Senhor não nos rejeita, e de que o Senhor quer a nossa presença, e que a gente é amado sim pelo Senhor. E se tem alguém que sabe sobre rejeição, esse alguém é Deus. Eu queria trazer um pouco sobre a história de Oséias, que é uma história que eu gosto muito, que sempre me impacta bastante desde que eu ouvi. E Oséias basicamente é um profeta e Deus falou para ele: Oséias, você vai lá e você vai casar com uma prostituta. E você vai saber que ela é infiel a você e mesmo assim você vai ter filhos com ela. E aí, não falo exatamente qual que é a reação de Oséias na Bíblia, mas imagino que talvez ele questionou, ou talvez não, talvez ele obedeceu, mas enfim, ele se casou com Gomer. Lá em Oséias 1 narra essa história, e ele tem 2 filhos com ela. E por que Deus falou para Oséias fazer isso? Uma coisa meio sem nexo. Deus queria ilustrar o que o povo de Israel tinha feito com Deus. Então, o povo de Israel tinha sido infiel, o povo de Israel tinha se desviado, o povo de Israel tinha adorado outros deuses e buscado em outros lugares o amor que só Deus podia dar. E Deus fez essa grande ilustração com a vida de Oséias, falando para ele se casar com uma pessoa que ele sabia que não era fiel, uma pessoa que ele sabia que tinha um outro amor, vamos dizer. E aí Oséias, queria que a gente abrisse em Oséias 3. E é uma história muito dolorida, né? Porque imagina, você se casa com uma pessoa que Deus falou para você que ela não vai ser fiel a você, que ela ia continuar buscando em outros lugares o que você queria dar, né? Que era o amor do esposo, né? Para sua mulher. E lá no capítulo 3, eu vou ler os 3 primeiros versículos. Então o Senhor me disse: vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Assim eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhe disse: você viverá na minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém e eu também esperarei por você. Então, apesar da esposa de Oséias ter sido infiel e ter voltado a se prostituir mesmo depois de ter se casado com Oséias, Deus falou: você vai lá de novo, você vai amar ela de novo, você vai comprar ela. Então Oséias fala que compra ela por 15 peças de prata, um barril de cevada e um odre de vinho, e você vai continuar amando essa mulher, mesmo depois de tudo que ela fez. E Deus fala: isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses, ainda que ele sinta prazer em lhes trazer ofertas. Então imagina, quanto Deus ficou triste, quanto essa rejeição devia ter doído, porque assim como Oséias estava vivendo uma traição, né, da sua esposa, que tinha, mesmo depois do casamento, adulterado, né, e se a gente pensar na lei de Moisés, Oséias podia ter se divorciado, porque o adultério era uma causa de divórcio. Você podia, pela lei de Deus, pela lei de Moisés, você poderia ter se divorciado. Então, se Oséias quisesse, ele poderia ter falado: olha, você foi adúltera,
não vou mais me casar com você, não vou mais ser casado com você. Mas não, Deus fala, vai lá, ama ela de novo, mesmo depois dela ter te rejeitado. Assim como eu amei o povo de Israel, mesmo depois de ele ter rejeitado. Ou seja, se tem alguém que sabe sobre rejeição, essa pessoa é Deus. Porque a Bíblia fala, né, que mesmo quando a gente ainda era pecadores, Deus mostrou o seu grande amor enviando Jesus Cristo para morrer na cruz pela gente. Então, a gente dá as costas para Deus, a gente faz tudo errado, a gente vai procurar em outros lugares um amor que só Deus pode dar pra gente. E mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele nos quer de volta. Então, Deus lida muito bem com a rejeição, muito mais do que a gente pode lidar, talvez, nas nossas relações mais humanas, né? E, ao mesmo tempo, o que me chama a atenção nessa passagem de Oséias também é que quando Oséias vai resgatar a sua mulher, entre aspas, ele fala: você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Então, você vai abandonar sua vida de pecado. Deus não nos rejeita, verdade. Deus nos chama para estar com Ele, mas Deus não admite pecado, Deus não tolera pecado, Deus detesta isso. E a gente pode ver várias passagens falando sobre os pecados que Deus odeia. E é como a água e óleo, assim, não se mistura. Então não tem como a gente querer ser um servo de Deus e a gente continuar na nossa vida de pecado. Então, mesmo que Deus tenha falado para Oséias chamar de volta sua esposa e amar ela de novo, ele fala para ela: você vai viver na minha casa, você vai deixar de se prostituir, né? Você vai deixar de fazer o que você fazia de errado antes. E assim é Deus também com a gente. Deus nos chama para a gente abandonar a nossa vida de pecado. Ele não quer que a gente continue assim, porque se a gente ama alguém, a gente não vai fazer uma coisa que intencionalmente a gente sabe que vai machucar outra pessoa. Isso não é amor, né? E Deus nos ama incondicionalmente. A gente não consegue retribuir esse amor da mesma forma, porque o sacrifício de Jesus foi realmente algo que a gente não poderia fazer sozinhos. Mas se a gente ama a Deus, se a gente diz que a gente ama a Deus com a nossa boca, né? Então como que a gente vai continuar vivendo uma vida de pecado? Como a gente vai continuar machucando a Deus, né? Nesse sentido. Então, a gente vê também quando Jesus faz os milagres e ele cura as pessoas, que ele fala, ok, ele cura, né? Ele fala, vai, não peques mais, ou vai, abandone sua vida de pecado, ou seus pecados estão perdoados, né? Ele sempre traz também essa parte de pecado, de você abandonar. Então, Jesus, ele não nos condena quando a gente chega até ele, mas ele exige, sim, uma transformação da nossa vida. E a gente não pode procurar em outro lugar aquilo que só Deus pode nos dar, né? Então, quando o Salmo 23 fala sobre a gente confiar no Senhor e a gente ter realmente um coração que confia no Senhor, que sabe que o Senhor é nosso pastor, que nada vai nos faltar, que Ele renova as nossas forças, que Ele faz a gente, mesmo que a gente ande por um vale seguro, a gente vai estar com a presença do Senhor, mas a gente não pode desfrutar totalmente dessa presença se a gente estiver com um coração que não agrada a Ele. Então, sim, o nosso cálice transborda e que bom é ouvir isso, que a gente não é rejeitado pelo Senhor, de que a gente é amado pelo Senhor, de que a gente tem um lugar à mesa, sabe? Isso é muito lindo, isso me deixa emocionada mesmo, porque o Senhor é tão bom conosco, mas o Senhor exige essa transformação. E a gente não pode viver a nossa vida depois de conhecer Deus como se nada, como se a gente não tivesse que ser transformado também. Então, eu queria também chamar vocês a ler uma palavra, uma passagem de Romanos 5, Romanos 5, 6. A partir do verso 6, né? Romanos 5, 6 diz: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores.
é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira por meio dele. Vou parar aqui. E essa é uma verdade, assim, né? Porque é pouco provável que alguém morresse por uma pessoa, qualquer pessoa, né? Ainda mais se fosse uma pessoa boa, talvez você falaria, talvez eu morreria por essa pessoa. Talvez você morreria pelos seus pais, pelos seus filhos, sei lá. Mas por uma pessoa ruim, por uma pessoa que não te ama, por uma das pessoas que está sentada na mesa, né, dos inimigos, que Salmo 23 fala, será que a gente morreria por essa pessoa? Talvez não, né? Mas a Bíblia fala que Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, né? Isso é muito bonito, isso é muito emocionante mesmo, né? Porque Deus nos amou quando a gente nos amou primeiro, né? E só por isso a gente pode retribuir esse amor. E é assim que também a gente deve tratar os outros. Então, talvez você foi rejeitado, talvez você foi... você não se sentiu amado numa situação, mas você pode dar outra face, sabe? Você pode retribuir em amor, você pode buscar demonstrar o amor de Deus mesmo, assim como Ele demonstrou pra gente, assim como Ele morreu pra gente, pela gente, quando a gente ainda era pecador, a gente ainda pode também demonstrar um amor pelas pessoas que nos rejeitaram, pelas pessoas que nos magoaram, pelas pessoas que fizeram coisas ruins com a gente. Eu não sei o que vocês já passaram, mas imagino que cada um tem a sua história e eu sei que cada um tem uma trajetória, né? Mas Deus morreu por nós quando a gente ainda era pecadores e a gente pode também estender a partir disso, né? Se a gente está aqui declarando que a gente está inteiramente submetido a Deus, né? Que a gente canta a nossa alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor, né? E se a gente vive esse amor, então a gente também pode estender a outras pessoas. E se a gente é bem-vindo à mesa do Senhor, a gente também pode chamar outras pessoas para serem bem-vindas na mesa do Senhor, né? Então, eu queria deixar essa mensagem, assim, um momento de reflexão também, para a gente pensar que, número 1, o Senhor não te rejeita quando você o busca. E talvez você foi rejeitado pelas pessoas ao seu redor, mas o Senhor não nos rejeita. Se tem alguma pessoa que sabe sobre rejeição, essa pessoa é Deus. E Ele nos amou quando a gente ainda era pecador. E Ele nos amou quando a gente não merecia mesmo. E assim como Oséias se casou com Gomer e teve filhos com ela, mesmo sabendo que ela era infiel, mesmo sabendo que ela estava traindo ele, que ela era uma mulher adúltera, que ela era uma prostituta. E mesmo assim, Deus falou por meio da vida de Oséias e depois restaurou aquela família, né? Assim como Deus fala no final de Oséias, que um dia o povo de Deus voltaria, né? E o povo de Deus retornaria ao Senhor e reconheceria o Senhor e tudo que Ele fez. E a terceira coisa é que se a gente quer a presença de Deus, se a gente não quer magoar a Deus, então a gente tem que abandonar a nossa vida de pecado. A gente não pode continuar vivendo da mesma forma. Porque, de novo, né, eu já falei isso, mas se a gente ama alguém, a gente não vai machucar essa pessoa. Intencionalmente, ou mesmo sem querer, a gente vai pedir perdão. Então essa é a importância também da confissão de pecados, da gente colocar nosso coração entregue a Deus de, poxa, eu errei, eu te magoei, Deus. Eu fiz uma coisa que eu sabia que você não ia gostar. Ou talvez eu fiz uma coisa que eu nem percebi que você não gostava, mas agora o Espírito Santo pode me dar essa convicção de que eu pequei. E a quarta coisa, né, é que a gente pode também estender esse amor a outras pessoas, estender esse amor à nossa igreja, aos nossos irmãos, também a pessoas que nos machucaram, pessoas que talvez não entendem também do amor de Deus. E queria até contar uma experiência que nem estava no script aqui, mas que eu fui demitida no final do ano passado. E foi uma situação muito humilhante, assim, foi péssimo, assim, fiquei me sentindo mal, me sentindo desprezada, assim, quem já passou por processo seletivo também
E, enfim, acho que é chato, né? Ninguém gosta de ficar fazendo também provinha. E eu consegui, graças a Deus, e graças a Deus mesmo, depois de um mês, foi muito rápido, eu já consegui um outro emprego que era muito melhor, que eu estou muito mais feliz e realizada agora. E na minha primeira reunião de feedback, eu fiquei meio nervosa, assim, falei, o que será que eles estão achando de mim, né, um emprego novo? E um dos sócios, um dos chefes, né, falou assim, você traz uma leveza. Você traz uma leveza aqui, porque quando a gente contratou, a gente tinha acabado de demitir 2 pessoas. Então estava um clima terrível, né? Porque imagina. Mas que você trouxe uma leveza. E eu fiquei muito emocionada aquele dia, não porque eu sou uma pessoa incrível, maravilhosa, eu não sou. Mas porque eu falei, nossa, eu acho que é o brilho de Jesus, sabe? Que as pessoas falam. Então, que a gente possa também levar essa leveza para os lugares, que a gente possa também levar esse amor, esse cuidado, tirar esse sentimento de rejeição, né, e trazer restauração também. Então, eu estou chorando muito aqui. Mas eu vi algumas lágrimas também, não estou sozinha. Mas eu queria convidar então a igreja a fechar os olhos. Queria, nesse primeiro momento, orar pelas pessoas que talvez estão machucadas, pelas pessoas que talvez se sentem rejeitadas e não se sentem acolhidas. Quero te falar que Deus te ama, que Deus te acolhe, que Deus não te rejeita. Então, Pai, quero te pedir, Senhor, colocar nas tuas mãos a vida desses meus irmãos aqui nessa igreja, Senhor. E aqueles que também podem estar nos acompanhando online, Senhor, que o Senhor fale o coração, fale ao nosso coração, Pai. Que se tem alguém aqui que está com sentimento de rejeição, um sentimento de que não é amado, de que não é bem-vindo em algum lugar, que o Senhor tire isso e coloque no coração a certeza de que o Senhor ama, de que o Senhor transborda o nosso cálice, de que a gente sempre está com vinho na nossa taça diante da Tua presença, porque o Senhor nos quer, o Senhor quer que a gente chegue até você, e o Senhor nos dá a certeza de que se a gente te procura, no coração a gente te acha, Deus. Muito obrigada por essa verdade, Pai. Em segundo lugar, eu queria orar também pelas pessoas que talvez estão em pecado. E todos nós somos pecadores, todos nós somos destituídos da graça do Senhor, mas eu queria orar por você também. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa porque a gente te magoa e a gente te machuca. E a gente te rejeita, a gente dá as costas para você, Deus. E assim como Oséias teve que amar a sua esposa, mesmo depois dela trair ele, assim o Senhor nos ama, assim o Senhor ama o seu povo, Deus. Queremos pedir, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa caminhada de santificação. Para que a gente possa ter um coração cheio de Ti, Senhor, um coração que não deseja mais pecar, um coração que não é mais escravo do pecado, mas um coração que é livre, um coração que sabe o valor do Seu sacrifício na cruz por nós, Jesus. Então, fala aos nossos corações, Senhor, nos revela se tem alguma coisa que não Te agrada, Senhor. E pedimos perdão, Pai, declaramos, Senhor, que não estamos mais presos pelas amarras do pecado, mas que nós somos livres pelo sangue de Jesus. Pai, nos ensina também a amar os nossos irmãos, nos ensina a sermos pessoas que trazem essa leveza, esse amor de Jesus, que trazem essa comunhão na igreja, que trazem realmente restauração para vidas, e que talvez se a gente foi rejeitado, que a gente possa amar a pessoa que nos rejeitou, a pessoa que nos desprezou, assim como Jesus foi humilhado naquela cruz, Senhor. Que a gente tenha o mesmo coração de servir, de abrir mão de tudo, Senhor, e de amar as pessoas ao nosso redor. Mas, acima de tudo, Te amar, Deus. E queremos que essa seja uma verdade nas nossas vidas, Senhor. Cuida da vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Continua falando aos nossos corações, Pai. Obrigada por esse momento. Obrigada porque o Senhor fala no meu coração, o Senhor me cura.
Pai, obrigado, Jesus. E eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigada. Foi uma mensagem mais curta, mas espero que tenha impactado o coração de vocês. E é isso. Deus abençoe. Obrigado, Bia, pela mensagem. Mas uma coisa assim, que eu aprendi lá em Uberlândia, lá a gente tem um líder que é um dos fundadores da Jocum, ele é doutor em psicologia. E uma coisa assim que ele nos falou muito, muitos psicólogos consideram algumas dores que são difíceis de lidar. Mas a dor mais aguda que o ser humano pode sentir, a maioria dos psicólogos falaram, é essa dor da rejeição. Que é uma coisa que impacta muito, marca muito. E através da mensagem da Bia, a gente pode ver que a gente tem um livre acesso a gente poder, apesar desse machucado, Deus poder tratar e curar disso. Obrigado. E também tem uma indicação que eu gostaria de fazer, não sei se a Bia conhece. A minha esposa gosta muito de um filme chamado Amor de Redenção. Já assistiu? É Amor de Redenção, né? Ele resume um filme parafraseado da história de Oséias. Tem um livro também. É um livro também que tem. E eu assisti com a minha esposa. E é bem difícil, porque é praticamente isso. É um cara que casou com a prostituta, mas ele fica toda hora indo atrás dela ainda. Resumindo, é mais ou menos isso a história de Oséias. Mas eu recomendo para quem quer conhecer mais a respeito do que Oséias passou. Esse filme retrata muito bem. Tem um livro também dele, eu acho que é o mesmo tema, né? Amor de Redenção. Agora vamos para a doxologia. Hoje é um número diferente. Você conhece, Ju? Da doxologia? Não, pode ser esse, é ótimo esse. Mesmo sendo pecadores, sendo tudo errado, saber o quanto o Senhor nos ama, Pai. Muito obrigada por essa mensagem, Deus, por esse tempo de culto, Pai, pelo louvor, por toda essa presença que estamos sentindo aqui nesse momento, Deus. Mas que o Senhor possa abençoar nossa semana também, Pai, nos levarmos sem salvos para casa e abençoa aqueles que também não puderam vir, meu Deus. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.
O primeiro é o almoço, a gente tem um almoço hoje, feito pela Dona Joana, né? É uma galinhada mineira dela. E o valor, vocês podem acertar com a minha esposa, de R$ 25. E após o almoço, a gente vai ter a nossa pequena reunião, para a gente poder ter um momento de. A gente poder ouvir uns aos outros, um momento de feedback mesmo. A gente teve a reunião mês passado, para a gente ver como está a nossa caminhada. E lembrando também, as quartas-feiras, né, Dona Meire? Às 15 horas, a gente tem a nossa reunião de oração. E inspirado naquele trecho que a gente deu do John Wesley, vamos buscar a presença do Senhor. E através da oração que a gente consegue a gente invocar, a gente poder sentir a presença do Senhor. Às quartas-feiras, 15 horas, também aqui na igreja mesmo. E no final temos um cafezinho. A dona Mitsuko sempre traz o bolinho famoso dela, né? E para quem tiver interesse de participar do retiro que vai ter da Igreja junto com a Liberdade, vocês podem entrar em contato ou comigo, com a Luana, bem? A gente vai esclarecendo os detalhes. Luana, vocês podem comentar.